garantir que a superfície dê a condição de rolagem, né? Juntamente com o primeiro PCI, esses dois associados aí e o atrito é quem resulta na qualidade do pavimento como um todo. Uma relação que é bastante específica de aeroportos é a relação PCN-ACN. PCN ele é intrínseco ao pavimento, é o número de classificação do pavimento, e ACN é esse número de classificação da aeronave. Então, essa relação aí vai garantir também que o suporte do meu pavimento é adequado para aquele mix da aeronave. Eu tenho determinados portes de aeronave, onde eu dimensiono o pavimento pela crítica, né, e o PCN é quem vem garantir esse suporte. Então, é uma nomenclatura internacional também, ela tem um código aqui que vai resultar a relação PCN-ACN, cada um indicador desse tem um significado, e o importante aqui é que a carga solicitada pela aeronave seja atendida pelo pavimento, tá? No seu dimensionamento de subbase até o próprio revestimento. As variáveis, então, a última, né, técnica, é a tendência do risco temporal. Então, esse acompanhamento aí que vem sendo feito dos outros indicadores, quanto tempo vai ser necessário, no curto ou médio prazo, para fazer intervenções, manutenção ou própria obra. Bom, dentro das variáveis operacionais, eu tenho um movimento operacional de aeronaves, movimento operacional de passageiros. Essa relação ela é quase direta, dado aquele índice de 0,8 do RPK para o ASK. Tá? E também impactos sociais, né? Se fechar um aeroporto, por exemplo, de Rio Branco, foi citado aqui, o tanto que isso não envolve, não tem impacto negativo na malha. Então, a gente cuida muito com essa variável também, para que não aconteça um deslize qualquer. Números de relato do NAGO. O NAGO é um núcleo de acompanhamento de gestão operacional. São unidades operacionais que tem na Infraero que faz acompanhamento de situações de cada aeroporto. E aí comunica entre eles, né, a situação de risco, de segurança, de operações, movimentação, atraso em aeronaves. Então, essa rede é toda interligada por um núcleo chamado NAGO. As ocorrências relatadas geram também um indicador para o montante. Por fim, a carga aérea, né, a massa, peso transportado, quanto que isso não interfere também no sistema de gerenciamento de pavimento. Então, cada uma dessas 11 variáveis aí eu vou ponderá-la, né, em grau de relevância, e de uma forma multifatorial, eu vou trazer um indicador de 0 a 100, na verdade de 11 a 100, que vai dar a importância, a prioridade daquele pavimento para a gente, dentro do nosso plano de investimento, fazer a intervenção. Tá? É um critério bastante rigoroso, técnico, para que não passe desapercebido, nem a gente priorize na hora dos investimentos, que são escassos, né, numa situação que não é tão regular, não é tão crítica, por exemplo. Aqui, só para citar um exemplo, é um caminhão limpa-pista que a gente tem na empresa também, distribuído em todo o Brasil. Bom, a aviação regional, então, para se ter noção do montante que ela seja, né, o quanto que a gente administra e representa isso em todo o movimento operacional de aeronaves e passageiros, e quão grande é o Brasil, né, que conjunto é esse. Então, para se ter ideia, de aeroportos públicos, nós temos 630, onde 60 administrados pela Infraero e 5 da concessionárias, e 1.929 privados, né? Então, praticamente 10% da rede pública nós administramos, num montante de 2.500 aeroportos. Então, do escopo da aviação regional, um programa de aviação para desenvolvimento regional, nós temos 270 aeroportos projetados, onde 83 prioritários, no primeiro instante de investimento, e isso vem de investimentos programados com 7,3 bilhões de um Fundo Nacional de Aviação Civil. Boa parte dele veio das outorgas das primeiras 5 concessões, que foi gerado 25 bilhões, e aí está sendo distribuído aí no desenvolvimento da aviação. Esse fundo ele tem as outorgas concedidas a partir de tarifas aeroportuárias também, que é arrecadado do passageiro e da aeronave, seja tarifas de passageiros ou tarifas aeroviárias, né? Navegação aérea, todo tipo de transporte. O objetivo, então, da aviação regional, quando esse programa foi concebido, é que os aeroportos de toda a rede nacional atendam 96% da população numa distância máxima de 100 quilômetros. Então, praticamente, o Brasil vai estar bem servido de toda a aviação. As dimensões que ele explora é infraestrutura, gestão e capacitação, um programa de gestão operacional, e incentivos, subsídios por parte do governo para fomentar esse desenvolvimento da aviação. Os critérios socioeconômicos, turismo, integração nacional e espacial, para que fique balanceado isso aí na rede, né, e não somente o movimento ou a demanda seja o vetor principal, mas também faça a questão social, de integração, que não é menos importante.
Dentro dos projetos de engenharia e arquitetura, houve concepção de padronização e modulação desses projetos. Então, tem 4 tipologias que a gente vai apresentar em seguida, e essa tipologia é em virtude do movimento, da capacidade, da demanda requerida para cada um desses terminais. Então, é focado em terminais de passageiros, seções contra incêndio e torres de controles, equipamentos, sistemas de navegação aérea, edificações e afins. Então, a divisão de mercado, como é hoje, né, distribuída essa malha, que a gente já comentou, do movimento operacional no Brasil, né, em comparativo com os Estados Unidos, aqui é praticamente todo denso, né? O Brasil ele foca muito aqui no Sudeste, né, estende um pouco através do litoral, de Norte, Nordeste a Sul, mas a parte do interior ainda é um pouco explorada. Os aeroportos em rede estão interligados, mas precisa desenvolver algumas regiões menos favorecidas, né? Então, para você ter noção, o Brasil tem 200 milhões, agora 206 no último censo de habitantes, contra 315 milhões dos Estados Unidos, 50% a mais. Nossa área está quase que equivalente, 8,5 para 9,3 milhões de quilômetros quadrados. E aeronaves em serviço, aí sim, a gente começa a perceber uma discrepância um pouco maior, né, que mostra uma demanda reprimida aí no Brasil e um potencial a explorar. De 460 para 5.200 praticamente, cidades servidas de 105 a 390, mercado de serviços de 450 a 3.000. Então, comparando com os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido no ponto de vista da aviação, a gente está um pouco longe ainda, mas tem um potencial imenso para crescer. Então, o programa de aviação regional, ele teve 6 lotes distribuídos aqui em 67 aeroportos na região norte, no Nordeste 54, aqui Centro-Sudeste 49 e Centro-Sul 59 aeroportos, 29 de administração da Infraero e novos aeroportos 12. Tá? Então, isso aí já mostra o tanto que o Brasil tem potencial de crescimento e a distribuição quanto vai ser na aviação regional. Aqui, para você ter ideia, né, como é que foi concebido esses módulos aí, esses terminais de passageiros, independente da capacidade. Então, o projeto ele é modular, ele pode ser aumentado aqui à medida que for crescendo a demanda. Isso é um equilíbrio bastante observável e acompanhado no sistema aeroportuário. A capacidade de demanda ela tem que estar pelo menos 5 anos à frente aí, né, a capacidade requerida da demanda instalada, para poder ampliar os seus investimentos em terminais de passageiro, em pistas, em pátios, terminais de cargas e afins. Então, aqui, com 682 metros, a gente tem esse módulo aqui, uma parte administrativa e uma parte operacional do passageiro, né? É um modelo M0. Modelo M1, já quase o dobro da área, 1.210 metros quadrados. Um modelo M2, que já vem trazer 2.100 metros quadrados. E um porte maior, modelo M3, com 3.300 metros quadrados. Todos esses projetos, a concepção deles foi desenvolvida em uma modelagem da informação da construção, o BIM, né, já iniciado já na engenharia do Brasil, já consagrado na Europa, Estados Unidos, Austrália, né, mas que a gente está trabalhando com isso também na empresa para trazer melhoria da qualidade dos projetos. Já existe e a gente consegue fazer não somente o projeto, mas a informação da construção ela ser bastante acompanhada, né? Então, eu estou trazendo aqui um elemento que tem características de revestimento, de propriedades geométricas, de custo, de qualidade térmica, que está agregado ao projeto. Então, automaticamente, eu gero as pranchas e consigo, no ciclo de vida do projeto, fazer o acompanhamento da operação e manutenção, fazer catálogos, fazer gerenciamento de ativos na questão patrimonial a partir dessa tecnologia BIM. Outra coisa que foi conceituada também foi a construção modular, né? Ele ter exatamente essa expansão aqui à medida que vai crescendo o movimento operacional. Bom, na parte de plano de investimentos, a primeira coisa que não podia ser diferente é tratar o planejamento. Como é que a gente faz a gestão de projetos, o gerenciamento de projetos e obras, né? A partir de indicadores de desempenho, a partir de práticas, metodologias, boas práticas consagradas, e trazer sucesso ao final de todo e qualquer empreendimento. Então, a gente tem hoje alguns indicadores que vêm nos trazer um sinal de atuação, né, quando está se tornando mais crítico ou menos favorável, né, que tem uma carteira de 57 empreendimentos, 91 projetos,
180 itens, né? A composição do portfólio ela vai desde empreendimento, que é uma coleção de projetos, até a própria unidade de projeto, e os itens pormenorizados, cada contrato, né? Essa carteira hoje ela é acompanhada por 4,4 bilhões de reais, é o que a gente já tem gerenciado na empresa. A distribuição dela, por natureza de ativo, vai desde obra, fiscalização, equipamentos, projetos em todas as suas composições, né? Instalação, consultoria, e aqui por tipo de ativo, terminal de passageiro, pista, terminal de cargas, né? Então, se vê aqui uma massa mais concentrada em terminal de passageiro e sistema de pistas e pátio, né? A obra aqui, por montante financeiro, é o mais relevante. Bom, do ponto de vista deste gerenciamento, essa tomada de decisão para trazer a melhoria do projeto, quanto ao escopo, quanto ao custo, quanto ao prazo, a qualidade, a gente tem alguns indicadores. Indicador de agenda, que vai mostrar o prazo, indicador de custo, indicador de escopo, né? Aqui mostra a questão prevista e realizada, do físico com o financeiro, a questão da agenda, quanto que estava planejado, né? E o total. Então, hoje a gente tem um índice de 80%, 82% aí do atingimento do físico financeiro daquela concepção que foi feita no planejamento inicial. Na gerência de projetos é tido como um sucesso, né? A partir de 0,70 a gente já começa a ter uma atenção maior. E, obviamente, a distribuição, o nivelamento desse recurso aí, para focar, atender aqueles críticos. Isso é a outra tomada de decisão importante do gestor. Dentro do escopo dos aeroportos regionais, né, a gente tem alguns exemplos que trouxe aqui, que a Infraero já vem desenvolvendo, né, já tem muito dessa parte aí está concluída. E aí vai mostrar quão vasto, né, como representa a rede de aeroportos dentro do Brasil. Praticamente é o mapa do Brasil desenhado em cada localidade que tem um aeroporto administrado pela rede Infraero, dentro daqueles 60. Em Santarém, o aeroporto que nós temos no norte, o escopo dessa obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, a gente tem como prazo 15 meses, né, as datas reais aqui, um custo de 6,92 milhões de reais, um status de concluída, tá? Então, aqui, para se ter noção, um sistema de pistas, né, táxis, o pátio e o terminal de passageiro. Aqui são edificações administrativas. Percebam que no norte é muito característico, a gente tem uma vegetação bastante densa, né? Então, a Infraero ela vem ser também esse vetor de crescimento, de desbravar as fronteiras, né? Não menos importante para que tragam integração social, nacional de relevo. Em Tabatinga, também no norte, a obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, ela durou 26 meses, de outubro de 2013 a dezembro de 2015, num custo de 19 milhões, com status de concluída. Tefé, igualmente no norte, reforma e ampliação do terminal de passageiro, 30 meses. Esse prazo ele pode parecer inicialmente delongado, mas isso mostra o grau de dificuldade de logística de levar materiais, equipes, mecânicas, mão de obra especializada para a região. Então, de julho de 13 a janeiro de 16. 15 milhões de reais, também obra concluída. Macaé, aqui no Rio de Janeiro, uma área de desenvolvimento importante aí para o polo petroquímico, né? A gente sabe que a economia do país não está num ciclo no auge, né? Mas a gente tem um desenvolvimento nesse aeroporto aqui, porque não pode simplesmente acompanhar do curto prazo. Os projetos e o planejamento ele é feito para médio e longo prazo. Então, em Macaé, nós temos um novo terminal de passageiro, edifício administrativo operacional, uma subestação principal, sistema viário e estacionamento. É um complexo de ativos. 38 meses de duração, a expectativa de terminar em janeiro de 17, 57 milhões de investimento e a obra em execução. Em Aracaju, a gente viu algumas de pista, né? E Aracaju já traz uma sofisticação tecnológica no sistema de pistas, né? Teve uma ampliação lá, um convênio foi feito com o governo do estado para trazer um aterro e a Infraero fazia a obra. A tecnologia que a gente trouxe aqui para poder modernizar e melhorar nessa interação pneu-pavimento foi um SMA, um sistema matriz pétrea, né? De trazer uma melhoria na drenagem, na microdrenagem superficial e, não menos importante, também trazer a condição de atrito facilitada, melhorada com a tecnologia. Inicialmente só temos essa no Brasil, tá? Está projetado ter isso também em Confins e aqui no Santos Dumont a gente tem a camada porosa. São as exceções que temos para o revestimento convencional do CBUQ. Então, o escopo é de ampliação e reforma da pista de pouso e decolagem, duração de 43 meses. Essa obra está paralisada há um ano praticamente.
e a expectativa de término dela é mais 8 meses, em maio de 2017. 46 milhões e estágio de execução. Curitiba, uma obra concluída, uma obra a concluir em breve. Projeto básico executivo e obras de ampliação do terminal de passageiro e o sistema viário. Então, aqui foi o primeiro RDC da formulação integrada que houve no país. A Infraero também inovou nisso, né, de trazendo tanto o projeto básico executivo a partir de um estudo preliminar, um anteprojeto, concebido pela Infraero, e a empresa contratada, com acompanhamento, fiscalização, monitoramento da Infraero, desenvolveu os projetos e a própria execução da obra. 41 meses de duração, custo de 158 milhões e em execução. Essa parte que nós vemos aqui já é a ampliação do terminal de passageiro e do próprio pátio de aeronaves. Em Goiânia, uma obra recém-concluída, o novo terminal de passageiro, pátio de aeronaves, pista de táxi, estacionamento de veículos e o sistema viário. 131 meses, aqui tem uma justificativa que a obra ficou paralisada por mais de 7 anos, quase 8. Tá? A gente, como empresa pública, temos que atender a legislação, os órgãos reguladores, fiscalizatórios, e foi necessário interação de quase 8 anos com um órgão regulador. Superada essa questão, a obra foi retomada e concluída em abril. Então, ela perdurou de 2005 a 2016. 282 milhões com estágio concluído. Manaus, um aeroporto também que teve um desenvolvimento bastante importante na região norte, não só de passageiros, mas também de cargas. Ele é bem relevante na nossa rede. Houve um desenvolvimento do projeto executivo, a obra de reforma, modernização e ampliação do sistema de terminal de passageiros e do sistema viário. 60 meses de duração, com toda a implicação que tem lá a logística, né, de levar materiais do sul, sudeste, né, até do centro-oeste, para poder fazer aporte nos acabamentos do aeroporto e aí sim a tecnologia toda ser transformada na execução da obra. 481 milhões com estágio concluído. Porto Alegre, projeto básico executivo e obra de ampliação do sistema de pátios e pistas, que se vê nessa porção aqui. 50 meses de execução, 95 milhões, estágio concluído. Recife, teve um escopo de reforma e recuperação do trecho central da pista, essa porção que nós vemos aqui, auxiliado por um sistema de táxi. 19 meses de duração, 6 milhões e obra concluída. Aqui já é uma obra mais de manutenção, né? Um destaque que a gente pode fazer aqui são áreas de segurança operacionais, né? A resa, a área de escape, que nós temos no fim da pista para a eventualidade da aeronave transpassar aquela distância declarada somente para pouso ou decolagem. Isso é monitorado também de forma internacional. Salvador, obra de recapeamento das pistas de pouso e decolagem, reforma na área de movimentação de aeronaves, um prazo de 6 meses, 2,14 milhões e concluída. Aqui é o fundo civil terminal de passageiros, sistema de pátio, sistema de pistas. Santos Dumont, um aeroporto muito importante hoje na receita da Infraero, obra de recuperação do pátio de aeronaves, 35 meses, 39 milhões, também com estágios concluídos. Aqui a gente ressalta a importância e complexidade que é o planejamento aeroportuário. Cada posição de aeronave dessa aqui, uma ponte de embarque correlacionada, a gente teve que interditar um momento, fazendo a operação do aeroporto, trazendo o menor impacto possível, né, e executando a obra ao mesmo tempo. Então, esse planejamento aí, ele é colegiado, ele é partilhado com as companhias aéreas, com os órgãos reguladores, tudo isso aprovado, é feita uma publicação internacional que dá reconhecimento a isso e avisa aos pilotos, é o NOTAM, que é chamado, e só assim a gente consegue iniciar a obra. Então, é uma logística bastante complexa. Não fosse isso, executar uma obra de forma contínua num pátio desse aqui não levaria um ano. São Luís, um sistema também que nós temos aí de ampliação do terminal de passageiro com módulos operacionais. Essa porção que nós vemos aqui é uma estrutura metálica, né, com revestimentos, pisos pré-moldados, elevados, que a gente consegue fazer a obra mais rápido. Né? Essa obra durou 36 meses, que teve diversas intervenções também, aeroporto em operação, 22 milhões de reais e estágio concluído. Foi agora no mês de agosto. Em Vitória, essa é a nossa maior obra que temos hoje. É um complexo aeroportuário, também ficou paralisado da mesma sorte que Goiânia por mais de 7 anos. A gente tem aqui sistema de pistas, pátios, terminal de passageiro. Numa outra fração que foi executada antes, terminal de torre de controle.
né? Está projetado um terminal de cargas, que vai ser um momento seguinte. A gente tem nesse contrato 31 meses para desenvolvê-lo, 571 milhões e o estágio de execução. Então, aqui se vê a parte da base, da taxiway, o pátio da aeronave e as fundações do terminal de passageiro. Vai ser em estrutura pré-moldada. Bom, no início era isso que a gente tinha para considerar aqui com vocês. Eu aguardo aí alguns questionamentos para que possa ficar mais esclarecido. E passo a palavra a todos. Bom, eu queria dizer aos colegas, às colegas e aos colegas, que a coisa melhor quando a gente assiste a uma palestra, a coisa mais rica, é que a gente possa ter a oportunidade de perguntar, de questionar, e aqui nós estamos à vontade. Eu sei que muitos de vocês não trabalham na área, né? Muita gente não tem noção, evidentemente por não trabalhar na área, o que é que significa um aeroporto, né? Que instalações ou que infraestrutura tem um aeroporto? Não é só pista, vocês viram o problema, a pista aí, ele falando da tecnologia desenvolvida,